Agora, o momento da palavra. Marcos 9, versículo 22. 9, 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos do 9:14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Um homem que estava na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar, arranja os dentes e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Gente sem fé, até quando ficarei eu convosco? Até quando terei de aguentá-los? Tragam para cá o menino." Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o corpo do menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Quanto tempo faz que o seu filho está assim?" E o pai respondendo disse: "Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga ele no fogo, outras vezes ele joga na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então me ajuda. Tenha pena de nós." E Jesus respondendo disse: "Se eu posso, tudo é possível a quem crer." Então o pai gritou, olha só. O pai gritou: "Eu tenho fé, eu creio. Ajude-me a ter mais fé ainda." Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: "Espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele." O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar em pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito mau?" E Jesus respondeu dizendo: "Este tipo de espírito só pode ser expulso com jejum e oração." Aqui, Igreja de Deus, você vê a intercessão de um pai. Quem sabe esse pai vai falando: "Esse espírito pega meu filho desde a infância, né? Desde pequeno." Quem sabe junto a esse relato, ele vai falando com lágrima nos olhos, vai falando com dor na alma. Não é verdade? Qual é o pai ou a mãe que quer ver o filho sofrer, padecer, né? Se tornar escravo do diabo? Sabe, Deus me mandou uma palavra hoje para você que é mãe,
Você que tem lutado pelos teus, estava falando agora, com a irmã Yara, e Deus me deu essa palavra agora. Deus tem visto a tua luta, irmã Yara. Deus tem visto a tua luta, irmã Eliana. Deus tem visto a tua luta, irmã Wanda. Deus tem visto a tua luta, irmã Elisângela. Deus tem visto. Sabe, às vezes nós intercedemos, oramos, pedimos, e parece que bate no teto e volta a nossa oração. E o diabo, ele sopra o ouvido de alguém e diz assim, bem antes dessa filha ou desse filho nascer, ou no teu ventre, alguém foi usado por Deus para falar, vou usá-lo, vai ser uma geração eleita, vai ser minha serva, meu servo. E aí hoje o diabo sopra o teu ouvido dizendo, o teu Deus não cumpriu a promessa dele. Só que tem a hora certa, irmã. Tem a hora certa, meu irmão, que Deus aparece e que Deus, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Você crê que Deus tem chamado na vida dos teus filhos? Dorme, descansa. Ontem nós estávamos meditando na palavra e o Espírito Santo de Deus falava muito forte. Às vezes o que falta é leveza na alma, menos religiosidade e mais colo espiritual. Sabe? Aqui a Bíblia não vai falar que esse homem era judeu ou deixava de ser judeu. Esquece um pouco a tua religiosidade. Sabe? Ou aquele crente ferrenho, aquele crente pesado. Eu estava falando ontem do meu avô. Meu avô faz muita falta, mas ele era um crente muito turrinho. Se um neto ou uma tia minha que não está na presença de Deus e não estava naquele momento dissesse assim, estou passando por uma situação adversa, é porque você não é crente, é porque você está dando brecha ao diabo, o diabo está fazendo isso mesmo e vai fazer mais, porque você não quer Jesus. Não é assim. Como intercessor, leva a Cristo. Essa semana eu ouvi uma frase da boca de um homem de Deus que ele dizia, o invés do fel leva favos de mel, leva leveza. Diga ao teu filho, à tua filha, mesmo que ele esteja numa vida errada de vícios, no crime, quem sabe na prostituição, não sei. Diga ao teu filho, olha, Jesus te ama, viu? E Jesus tem um plano na tua vida e a mãe está intercedendo por ti. O pai está intercedendo por você, mesmo contrariado, qual que é o pai quer ver, ou a mãe quer ver o filho em desgraça, caminhando a passos largos à morte, ninguém quer ver. Às vezes a vontade é de bater, né? É de brigar, o Senhor está dizendo, leva a minha presença. Esse pai aqui, ele pergunta, se tu podes, faz alguma coisa por esse menino. E aí Jesus diz, se tu podes, tudo é possível ao que crê. E ele deu um grito e disse, eu creio. E fortalece a minha fé agora, vendo esse menino dá de um salto de liberdade, de libertação. Tira todo espírito contrário, Senhor Jesus. E Jesus arrancou tudo. Aqui vai falar que os discípulos não conseguiram tirar. Quem sabe você confiou a vida do teu filho na mão de pastores, de homens. Sabe, porque o pastor está buscando, o pastor revelou, o pastor profetizou. Não, tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Com o pastor, não. O profetão, sabe, o conferencista não é super-herói. A solução desse problema está em Jesus. E na hora certa ele entra. E quando ele entra, ele tira o vício, ele tira a prostituição, ele tira a mágoa, ele tira o ódio, ele tira a mentira. Ele vai limpando. E quando você vê, teu filho se torna um homem de Deus muito mais que a irmã, muito mais que o irmão. Mas permaneça firme na intercessão diante de Jesus Cristo, porque Ele fará milagres.
milagres, você quer um exemplo prático, veja de onde Deus te tirou, veja os espíritos malignos que Ele arrancou do teu couro, e Ele te libertando, te limpando, fez uma grande mulher de Deus, um homem de Deus, foi ou não foi? Então esse mesmo Deus, Ele não parou de trabalhar, Ele há de trabalhar na vida dos teus, para que na tua casa o nome dEle venha a ser glorificado. Leve essa palavra dentro do teu coração, leve essa palavra dentro da tua alma e creia. Ele é contigo. É a palavra de Deus, seja louvado. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.